Fê, que você tem que chamar a Fê primeiro. Ela não apareceu aí. Cadê a Fernanda? Cadê? Fê, me chama lá. Ah, sim, eu não tinha visto. Ah, não, puxa vida. Chama a Fernanda. Pronto. Pessoal, só infelizmente eu não vou poder encontrar com a Laerte, né? Eu só vou falar um oi para você, Fer, oi, Laerte. Eu queria agradecer, né? Você, Fer, você, Laerte, por terem aceitado participar desse projeto que eu comecei aí na quarentena para a gente falar da importância da arte como resistência, como sobrevivência nesse momento, tá? E não vou fazer vocês perderem o tempo de vocês. Vou estar aqui batendo papo no chat com vocês e espero que seja uma live maravilhosa. Então agora eu vou embora e com vocês essa dupla, tá? O Fernando é meu colega também de formação, né, Fer? Então a gente tem uma longa jornada aí na saúde mental, mas eu acho que eu quero ouvir outro papo hoje. Eu quero ouvir um papo da arte mesmo, de vocês. Até logo. Até mais. Obrigado. Agora sim. Oi, Nath. Como tá? Desculpa. Hã? Eu nunca, cara, Leti, eu nunca mexi com live. A Fê me deu esse convite que, para mim, é um presente. É um super presente. Puta, eu te adoro, cara. Sou fã. Imagina, eu que fico grata com o convite. Eu Verdade. também não sei mexer com o Instagram, eu jamais conseguiria hospedar uma live. Nossa. Nossa, eu comecei a fazer aqui, daí eu falei, aperta ali. Eu comecei Aperta aqui, aperta acontecer, ali. esperando que Ó, acontecer, assim, um desastre. como Bom, tá? Muito bom, prazer, né, Fernando? A gente não se pois conhece. é, não, você dispensa, por exemplo, eu sou super fã do seu trabalho, estou nervoso, você vai perceber. Se eu falar muita Obrigado. bobagem, a Fernanda, como é uma live de psicologia, a Fernanda pegou emprestado aquele aparelhinho que dá choque em rato. Quando eu comecei a falar muita besteira, ela deu um choque aqui. Mais Bom, um eu sou, trauma. eu estudei com a Fer, eu sou formado em psicologia, eu também sou cartunista, desenho há muito tempo, trabalho, para quem não me conhece, eu trabalho com o Maurício Cado, lá no Chaves, que é um site de animação, que é muito massa. E a Fê me convidou para essa conversa. Eu falei assim, poxa, vou chamar você e a gente falar sobre esse processo de criação. Essa época é tão difícil de crise, né? Que tá. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei, a gente está vivendo meio que uma crise generalizada, né? Em várias, de várias coisas. E daí, assim, puta, a primeira coisa que ocorre para a gente é essa coisa da crise de saúde, né? Essa coisa da pandemia, e está sendo uma coisa super horrível, e ao mesmo tempo que está sendo difícil para todo mundo, essa coisa de ficar em casa e tal, está sendo muito difícil ver o que está acontecendo com as outras pessoas, as pessoas que a gente está perdendo, não é uma brincadeira, né? Mas eu queria saber, sei lá, para a gente começar esse bate-papo, eu não quero fazer entrevista aqui, não, nem sei fazer isso. Vou jogar uns para a gente começar a bater papo mesmo. É isso aí. Cara, como tem sido para você essa coisa de. Eu imagino que você já trabalhava como home office, né? Mas o que mudou? Olha, se eu disser que mudou pouca coisa, parece que eu tô fazendo pouco da situação. Não é, eu trabalho em casa, beleza, é isso aí. Mas eu tenho também, eu tô com quase 70 anos, meu próximo aniversário é de 70. E eu saio pouco, eu não tenho uma vida social agitadíssima, de bares, shows e não sei o quê. Eu realmente saio pouco. Vejo amigos e amigas, vejo, não sei, mas o trânsito é pequeno, entendeu? Eu vejo meus pais, vejo meus netos e tal, mas o trânsito é pequeno. Então, esse trânsito pequeno se interrompeu, se limitou mais ainda. Sim. Mas o meu dia a dia não mudou tanto. Eu moro sozinha, então continuo morando sozinha. Eu e minha gata. Você tem gato também, né?
Tem 2 gatos e um cachorro. Eu vi lá umas fotos dos gatos. Eu já tenho um começo de conversa. O que que mudou? Por exemplo, a minha análise. Eu estou fazendo análise online. O que é? Isso aí mudou. Isso aí é sensivelmente diferente. Fazer análise ao vivo e online são coisas. Você tem formação analítica ou não? Não, eu formei em psicologia, ou bacharelado e licenciatura, Certo. Você não mas eu não exerce. segui, Não em seguiu. seguida eu comecei a desenhar, porque eu já começou a partir oportunidade para começar a trabalhar com desenho, e como era uma coisa que eu adorava, eu não pude, eu peguei meu diploma, sumi com ele, falei, vou tentar. Eu lembrei do Jaguar. O Jaguar uma vez falou que ele não fazia análise porque ele tinha medo do cara curar ele e ele nunca mais conseguiu. Eu preciso da minha doença mental, ele falava. De certa forma faz sentido isso, né? A nossa doença mental é também combustível para o que a gente produz. Não sei, eu vejo alguma verdade nisso, mas é uma verdade cômica também, é uma proposição cômica, né? Não chega a ser assim para levar a sério. Mas é isso, Fernando, eu tenho levado essa pandemia nesse ritmo, assim, meu cotidiano não mudou tanto. Agora, a ordem de preocupações com o mundo, com as pessoas queridas, com o país, com tudo, é assim, isso tem aumentado bastante. Mas aí não é só por causa da pandemia, é por causa do governo do fascista também, que vamos e venhamos, Então, né? é isso que depois eu acabei pensando, porque é o seguinte, quando eu falo, pô, costumava falar brincando, puta, eu tô home office há muitos anos já, porque realmente, uma coisa de trabalho de casa, o processo de criação, na verdade, não mudou muito. Mas o mundo lá fora, vamos dizer assim, mudou bastante. E a gente está vivendo, na verdade, um momento de crise generalizada, né, que está muito complicado. Tá. E, ultimamente, a gente está numa situação bem difícil de lidar, né? Você começou a trabalhar quando, Fernando? Eu comecei a trabalhar em 2001. Ah, já tinha. Trabalhar Já como tinha animador. tudo, já tinha computador, já tinha tudo. Não, Não, assim, eu a peguei primeira uma coisa boa que eu parte comecei da minha vida profissional foi indo na redação, indo lá e sim, não tinha computador, as pessoas batiam a máquina, tá, 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 era uma barulheira, todo mundo fumava. Então a a primeira passagem coisa que eu para. comecei. Diga, Desculpa. desculpe, eu que estou aqui. Ah, assim, eu peguei um finalzinho disso, que a primeira coisa que eu comecei a fazer foi tirinhos, daí no jornal que eu tinha que ir lá, isso foi em 97. Mas assim, pegou só um pouquinho, daí depois eu já comecei a mandar, escaneava, tinha um scanner de mão, que era uma coisa horrível, mas Eu que eu usava ele lembro, para escanear. passava Uma assim, né? horrível. Isso aí é tudo torto, porque você tinha que ser um robô para conseguir passar aquilo ali certinho. Mas eu depois eu não peguei. Deve ser tem essa coisa mais de redação, tá? Que eu não tenho essa experiência, né? Eu não passei por isso. Quando eu comecei, o Enfio morava aqui em São Paulo e ele ensinou a gente a usar o Xerox. Xerox era uma novidade, assim. Ele ensinou a gente a usar o Xerox para não precisar mandar o original para as redações e para os jornais. Ele falou: é maravilhoso, você tira o Xerox e aí você fica com o seu original. Essa era a grande vantagem. Quer dizer, não podia ser colorido esses negócios, né? Mas ninguém publicava coisa colorida. É. Mas, bom, o teu original é legal. Depois eu consegui ter umas partes ali em cima, porque eu fui lá e fui catando tudo. É legal ter original, embora os meus não tenham tanta importância quanto os do Enfio. Mas você usa muito técnicas digitais, né? Quer dizer, o original seu é, na verdade, um print. Eu comecei a desenhar. Eu fazia muito, era papel mesmo, escaneava, mandava para lá.
O que mudou foi que daí, em 2001, foi quando o Maurício Ricardo, que tem o site o charges.com, e daí ele montou o site e me chamou. Ele falou, Fernando, vamos me ajudar aqui, você quer desenhar comigo? Ele era meu editor-chefe no jornal, né? E ele falou, estou montando esse site aqui agora, vem trabalhar comigo aqui. Eu falei, pô, tá logo. Foi nesse momento que eu abandonei o diploma de psicólogo e fui desenhar, né? Mas daí, então, ali já é uma plataforma digital, né? Daí você já tinha que fazer no programa, que é o Flash, já tem tudo aquilo ali. Então, trabalhando diariamente com aquilo ali, todo dia você acaba meio que deixando de lado, você acaba usando pouco papel, né? Você Você acaba com a acaba... bunda também, né? Porque é um trabalho exaustivo e sentar, sentar na produção, né? Não, você fica o dia inteiro aqui Dig, 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 e dig, dig, dig. é muito, porque é muita coisa. Aliás, essas são umas diferenças, porque antes, pelo menos quando acabava aqui, eu podia pegar a bicicleta e dar uma volta, eu sair correndo, porque depois você fica 12 horas sentado no mesmo computador. Cara, é loucura. E agora nem isso eu posso. Então, essa foi uma coisa muito ruim da pandemia, porque eu dei mudar nem para sair para dar essa arejada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que eu estava pensando, até começando com a feira, a gente conversa muito filosofias, pensando, né, sobre as coisas. Uma coisa que eu pensei é o seguinte, esse momento de crise, você vê que está tudo tão difícil, daí eu comecei a lembrar, o país está numa situação difícil, a gente está numa crise social complicada, a gente está vivendo um modelo que eu não sei dizer direito o que é, porque é uma loucura isso, é uma mistura de um monte de absurdo, é uma coxa de absurdos que eu não sei dar nome direito a isso. Mas a pergunta que me veio, eu falei assim, puta, criar sobre isso. Mas a gente vê na época de... Você vê nos anos 70, época de ditadura, aquela coisa, houve uma produção muito intensa, uma produção muito forte. Nomes muito grandes surgiram naquela época, tiveram exponencial. Você acha que é mais fácil, o momento de crise, ele propicia mais criar, ele é mais fácil criar, ou pelo menos propicia criar mais do que no momento assim normal, que você precisa criar do nada, por exemplo? Não, criar mais ou criar menos, Fernando, como eu vejo, é uma questão de cada pessoa, de cada criatura que está se propondo a criar. Agora, a direção e o caráter dessas criações é que variam. Eu acho que quando você está vivendo uma situação de muita urgência, as urgências se impõem sobre as pautas, sei lá, pessoais, essa delicadeza das individualidades, das questões, as questões secundárias, vamos dizer assim, que são muito caras ao humor também. O humor é uma linguagem muito boa para falar de tudo, né, em verdade, né? Mas você, numa situação como essa que a gente está vivendo, você praticamente já está meio pautada para aquilo, assim. Tudo que você fizer, a situação é tão intensa e as urgências são tantas que qualquer coisa que você fizer vai ter uma leitura primeira que é debaixo dessa luz. É a luz da pandemia, é a luz da possibilidade de uma ditadura, é a luz do governo, é a luz da economia, é a luz da fome, da miséria, do perigo. Então, qualquer coisa que você fizer, seja uma charge ou uma tira falando da questão da solidão. Você não pode falar da questão da solidão porque está relacionada com a pandemia já. Quer dizer, não é que você não pode falar. Tudo que você disser vai ser lido com um primeiro olhar que é magnetizado com o contexto que a gente está vivendo. Isso não tem jeito. Se você pegar uma tira antiga sua, um trabalho antigo, e colocar nas redes sociais e tal, e tudo, você vai ver que o sentido muitas vezes muda. As pessoas estão lendo de outro jeito. Porque é isso, é assim que funciona. Quando a urgência é muito grande, quando o drama é realmente pesado, ele fica na frente de tudo. Então, nas épocas da ditadura, por exemplo,
A ditadura foi um período de 21 anos com diferentes graus de dramaticidade e intensidade. Por exemplo, o final, os anos 80 da ditadura, anos de mais relaxamento do ponto de vista de produção cultural e tal e tudo. Não é que acabou a censura, mas acabou muitas dessas coisas. Porque as pessoas já estavam discutindo a anistia, o pós-ditadura. E a ditadura estava discutindo como sair dessa sem grandes traumas, sem ser culpabilizada, nem presa, nem responsabilizada por nada. E conseguiram, né? Então já tinha uma quantidade de partidos disputando o território político, tinha artistas disputando linguagens, tinha um monte de coisa. Agora, na época do Médici, início dos anos 70, ali era barra pesada, não tinha jeito, você estava lidando com censura, você tinha que passar recados. Quando você fazia um cartoon, os leitores iam ler para tentar entender qual era o recado. E os recados eram assim, as coisas mais exíguas do mundo, eram as coisas mais... Você não podia convocar para um ato, vamos todos para a Praça da Sé, vamos todos para o Lago da Batata. Você não podia fazer isso, porque não tinha essa possibilidade. Você tinha que dar notícia. Como dizer que o seu amigo foi preso? Como dizer que o Vladimir Herzog foi morto? Sabe? Essas mensagens todas tinham que ser passadas através de uma quantidade de obstáculos enorme. Deixa eu perguntar, uma coisa que eu percebo hoje, que eu não sei, lógico, eu não sei olhar como que era na época, não estava lá. Mas hoje eu vejo que, a meu ver, a repressão naquela época, ela era muito direcionada, ela vinha do governo, dos agentes do governo. Daí não sei se é isso que depois eu vou te perguntar. Mas hoje eu vejo que as pessoas, elas não só... Existem as pessoas que apoiam isso, mas eu acho que o que é muito pior, elas se dão ao direito de praticar essa repressão também. Ou seja, não é mais a pessoa, muitas vezes não é a pessoa contra uma coisa que vem ali de cima, mas você está cercado por pessoas que são voluntários desse movimento de repressão, entendeu? Elas fazem isso porque acham bacana. Então você vê pessoas manifestando, agredindo manifestantes. Ele não é polícia, não é do governo, ele não é nada. Ele é simplesmente pessoa da rua e escapou. Não gosto disso daí. Entendeu? O que eu quis dizer, a coisa não é uma coisa mais que vem de cima para cá. Parece que meio que as pessoas viraram soldadinhos mesmo desse modelo e agem de vontade própria. E quando agem, a lei meio que não atinge elas, né? Elas meio que podem fazer o que quiser, que pô, tal, e não... Parece que não tem uma resposta muito grande. Mas eu falo brincando até, eu falo até com ele esses dias brincando com um amigo meu, que eu fico muito mais preocupado com essas pessoas do que com o governo em si. Vamos dizer assim, eu fico muito mais preocupado com os bolsominions do que com o presidente, entendeu? Porque essa população, esse povo aí, ele é perigoso e ele se deu o direito de reprimir e parece que nada, e parece que eles estão acima da lei, tipo, pelo menos passam um paninho no que eles fazem. Não sei se na época anteriormente era assim também. Bom, algum nível como chama, entendimento entre as pessoas da direita, entre o conservadorismo, sempre houve. Mas o governo fazia esse papel. Então, os reaças, eles não precisavam atuar com tanta... O movimento LGBT estava escondido, o movimento negro estava tudo abafado, né? Nós estamos falando assim, anos 60, anos 70, né? Tudo isso estava vivendo sob uma camada muito grande já de uma obnubilação histórica. Estava ali, aquilo estava fechado. Então, a pessoa reacionária não precisava entrar em pânico, porque o mundo continuava tranquilo.
é, como os próceres deles recomendavam. Não, está tudo tranquilo, está tudo normal. Bom, essas coisas foram mudando, movimentos sociais foram se organizando, foram organizando vozes, essas vozes começaram a se fazer ouvir e tal e tudo. E também da parte do grupo conservador, reacionário, fascista, começou a haver um movimento. Eu lembro que em 2003, naquelas as famosas jornadas de 2003, um amigo, o Ronaldo Bressani, eu encontrei com ele no Largo da Batata, ele falou assim, acho que a direita saiu do armário. Essa expressão, acho que alguém já andou falando também, mas aquela foi a primeira vez que eu ouvi. Também, a direita tinha saído do armário, né? Porque a esquerda já tinha, o movimento LGBT, as mulheres, os negros, os indígenas, estava todo mundo com voz, estava todo mundo se empoderando, né? Que é um verbo muito usado, e indo às ruas. E a direita estava ali, naquele nervo. Provavelmente se sentindo em pânico também, porque esse pânico é um pânico cultivado com muita eficiência entre esse público, né, essa população conservadora. Existe um culto ao pânico assim que funciona mesmo, funciona mesmo. Mas ele acho que ele é super útil na medida que você para de pensar e reage, né? Então, quando você está em pânico, você gruda no grupo que você se identifica, não pensa o que o grupo de você fazer, você faz. O problema é que o modo de reagir dessa... controle, né? Quê? No caso, um controle para o mal, né? Mas, enfim, esse controle, ele é interessante que as pessoas fiquem assustadas, que fiquem com medo, que achem que isso aqui é uma ditadura comunista e que eles querem... Entendeu? Para manter esse status, esse poder, é quase que fundamental que as pessoas estejam assustadas e em pânico, para não pensar naquilo. Só reagir para se defender. Desculpa, eu ouvi uma coisa agora. Eu acho que sobre esse pânico, até eu acho que talvez a ditadura foi muito repressora e a resposta dela foi justamente a esquerda saindo para as ruas e lutando e brigando, e começou a ter espaço para dar as caras e criou uma força muito grande. Será que essa volta, essa saída do armário da direita seria uma resposta a essa resposta? Entendeu? Porque até então eles estavam confortáveis na situação deles. Quer dizer, se a gente tivesse ficado quietinha, eles também não iam fazer nada? Eu não sei, Fernando. Eu não sei. Eu tenho medo desse argumento. Quer dizer, o que existe de problema nesse argumento é que ele acaba justificando a reação. Quer dizer, se a gente tivesse ficado na nossa, eles não estariam votando no Bolsonaro, sei lá, elegendo um fascino. Né? Não tem como isso, né? Então não tem como. A gente não tinha escolha também, porque a nossa situação, e eu estou falando nossa, estou usando a primeira do plural com uma liberdade muito grande aqui. Eu não sou, em grande parte, faço parte de grupos privilegiados, né? Eu sou branca, eu sou classe média e tal e tudo. Mas o fato é que essas populações todas não tinham escolha, elas estavam vivendo uma situação de opressão e humilhação que colocava elas num impasse também. Ou elas reagiam, ou elas sucumbiam. E não tinha outra coisa que fazer a não ser sair, vencer mesmo, se impor. Então, sei lá, são movimentos sociais que é difícil você pensar em alternativas. Você tem que fazer suas escolhas, você tem que ir manobrando, negociando as coisas,
à medida que elas se apresentam, né? Porque também os modos como as coisas se apresentam são muito variados. Não existe uma tabela pronta com tudo que pode acontecer de um lado ou do outro e as coisas vão se combinando. Não é assim que funciona. Uma sociedade complexa e né, a nossa vai na louca, né? Tem coisas que estão acontecendo, eu vejo nas notícias e eu não acredito. Está vendo no Rio. Então é uma coisa que às vezes você vê, eu fico meio sem reação. Até um dia, depende da rede social, eu ver uma notícia, eu falei, cara, eu falei para um amigo meu, cara, você não vai entender, eu acho, mas a minha reação é de dar risada. É um absurdo, é uma coisa tão louca. Entendeu? Mas a última coisa que eu vi foi, por exemplo, o caso dessa, poxa, da menina que fez um aborto. Cara, ela foi muito mais apedrejada do que o cara que cometeu o crime com ela. Sabe? Ela foi tratada. E as pessoas, caramba, é uma criança, cara. Ela, olha só, ela estava suportada pela lei duas vezes, na verdade, pela questão do aborto e pela questão de pôr em risco a vida dela. É um direito dela. É uma criança, entendeu? E, de repente, puta, ela foi linchada na mídia, foi uma coisa horrorosa, e sendo uma criança, e o cara? Pô, quem é o cara que estava fazendo um absurdo desse? Ele pegou 15 anos, talvez vire menos. Então, é umas coisas que, às vezes, eu acho que é difícil ler também, entender esse mundo, as coisas, porque, às vezes, elas extrapolam de absurdo, entendeu? Não sei, a mim me parece, pelo menos. E você viu que a situação se repetiu logo depois. Uma outra menina com 11 anos, no mesmo estado, Espírito Santo, também foi estuprada, também está grávida. Aliás, você também deve ter visto, mas logo depois que aconteceu o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, me aparece um cara aqui que segurou uma mulher negra no chão, ajoelhado no pescoço dela. Porque ele achou bonito, sabe? É legal, ele achou bacana, nossa, fez sucesso na internet, eu vou fazer também e vou bombar. Nossa, isso é uma outra pergunta que eu tinha pensado, esse papel da internet aí. A internet sempre vendeu muita violência. Bom, a base da internet sempre foi violência e pornografia. Sempre foi o que mais movimentou ela. E agora foi tudo jogado lá dentro da internet. Sei lá, como trabalhar com isso? Porque ela também pulverizou muito. Eu acho que quando você tinha um meio de comunicação mais centralizado, direcionado, você podia lidar com isso melhor. Pulverizado, está tudo muito espalhado. Às vezes a pessoa faz uma coisa para chocar, e eu percebi muito isso na propaganda do governo, até para se eleger, chocar e fazer absurdo, porque aquilo movimenta likes e os algoritmos entendem que é para mostrar e mostrar e mostrar. Sim. A gente vai ter que lidar com isso de alguma forma, uma forma democrática, mas resolver como é que a gente sobrevive a essa pulverização, como você falou, porque eu também não consigo pensar o que seria hoje uma mídia mais centralizada. O que é? Jornal e telefone? Não sei, não dá mais. Quer dizer, essas coisas que foram expostas, que saíram da bisnaga, elas não vão voltar para dentro mais. Então a gente vai ter que conviver com isso. E a internet, ela tem um valor de produzir encontros e entendimentos que também não é de se jogar fora. Eu só encontrei o movimento transgênero na minha vida graças à internet. Se não houvesse a internet, eu jamais encontraria grupos de pessoas que, como eu, também estavam em conflito com a questão do gênero, com a identidade de gênero. Então, a internet também tem um valor importante que não dá para descartar. Agora, como fazer isso? Como combater fake news? Como combater
como lidar com as questões de algoritmo e tudo. Eu acho que é difícil, mas a gente não pode se furtar, tentar entender isso. Negar a coisa. Assim, é difícil, a gente precisa aprender a usar desse novo meio, né? Eu só terminava com as perguntas aqui que eu preciso de pensar. Aqui eu vou ler a pergunta. Led, Freud entendia o humor como uma forma de realização daquilo que não pode ser dito ou que não se permite. Me fale do seu prazer e sua saúde criada a partir da sua criação, dessa sua capacidade de escancarar a realidade. Fernando, desculpa, eu perdi o início da sua fala. Tá havendo um problema de som aqui. O que a Tá. pessoa perguntou? Freud entendia o humor como uma forma de realização daquilo que não pode ser dito ou que não se permite. Ela queria saber do seu prazer e sua saúde criada a partir da sua criação. Como você usou a sua criação para lidar com esse processo? De mostrar. Eu não entendi o que o Freud. Aliás, a única coisa que eu li do Freud foi um trabalho sobre o xiste, a piada, né? Eu não entendi essa conclusão que você apontou, não. Para mim, o Freud via o humor, aliás, ele atribuiu uma importância enorme à linguagem do humor, mas não como uma coisa escapista, assim, para poder dizer aquilo que não se pode dizer. Pelo que eu entendi do que eu li, eu posso ter entendido errado porque a minha formação também não é essa. Pelo que eu entendi, Freud falava que o humor era um recurso para você transformar emoções, emoções que em princípio seriam emoções que te gastariam muito, seriam pesadas para a sua psique, transformadas em humor, elas representavam um ganho proporcional ao trabalho de gasto emocional que seria aquilo se não fosse humor, né? Evidentemente, ele não está propondo uma coisa neurótica de você fingir que não está vendo, mas ele dizia que a construção humorística propunha um jogo dramático de troca entre uma situação que seria potencialmente muito dramática e te exigiria um gasto emocional muito grande para um desfrute é um desfrute completamente intelectual, assim, a linguagem do humor é totalmente intelectual. Ele faz a diferença entre o prazer infantil, o riso, essa alegria, como chama, desconectada do humor, né? São coisas diferentes. Mas, sei lá, eu estou lidando com isso. O maior problema que eu vejo é justamente esse, quando você está à frente a uma situação cuja emergência, cujo grau de urgência é tão grande assim, o teu trabalho duplica, porque você tem que achar qual é o ponto onde você pode situar o teu discurso humorístico, assim, para ele não ficar abusivo, para ele não soar impertinente, para ele não soar sem humor, né? Porque tudo isso são riscos. Assim, perder a piada é dois palitos. E aí ele tem essa coisa de transformação. Eu acho que tanto para você mostrar coisas que estão acontecendo à sua volta, como coisas internas. Bom, tem uma pergunta aqui também, que é qual o papel do humor para avançar ações como Black Lives Matter? Não tenho resposta para isso. O humor, como eu disse, é uma linguagem e ela pode ser usada por pessoas que estão empenhadas numa direção ou em outra. Então, em princípio,
O humor é uma linguagem multifuncional. Isso quer dizer que a direção a direção ideológica de um discurso humorístico depende da pessoa que está produzindo isso. É o modo como a humorista vê o mundo que vai determinar se aquela piada vai ajudar a ser uma piada racista, que existe isso, você sabe. Né? Existe piada racista, existe piada homofóbica, existe piada antissemita, existe tudo isso. E também existe o outro lado. Né? Aliás, tem uma coisa do humor que eu acho assim muito legal, que é o humor intramuros. Eu falei de piada antissemita, mas também pode ser anti-LGBT. Existe uma produção de humor LGBT que soa homofóbica, mas é uma produção intramuros, é uma produção da própria comunidade, é um modo de ser auto-irônico, né? Quando você está numa situação social muito tensa, de disputa, essa auto-ironia fica delicada demais. Muitas vezes ela se perde. Aí todo mundo enfia o dedo e fala, não, isso aí é homofóbico. Como? Você não pode fazer isso. Pô, não, você não pode, isso aí é racismo. Por quê? Porque é isso. As urgências, as emergências tornam o ambiente social muito estreito, assim, para você passar com uma piada delicada ali no meio, assim, você chega com ela muitas vezes toda partida do outro lado. É uma das queixas da internet, inclusive, que as pessoas têm, né? Porque a internet potencializa essas discussões que antigamente as pessoas tinham em mesa de bar, ou na esquina, ou no escritório. Ela trouxe para uma multidão, e aí é um pega para capar, né? Os famosos tribunais da internet, todo mundo sabe disso, todo mundo viu já. Acho que essa grandiosidade de abrangência que causou essa situação. Porque isso realmente é uma coisa que é muito falada, esse limite, ao mesmo tempo que a gente percebeu que algumas coisas a gente meio que o humor errava ou pegava um pouco pesado. Você viu piadas antigas que a gente achava tão legal. Você vê uma coisa que nem não sei pensar um exemplo agora, mas coisas que eram engraçadas, ou uma piadinha, alguma coisa dos Trapalhões, por exemplo. A gente fala, pô, então... Não, mas aqui... Deixa eu só te dizer uma coisa. Existe esse humor intramuros, que é o humor de gueto, então, que a ironia, isso existe. Mas também existia a piada racista. A piada homofóbica. Mas esse ponto que eu quero falar. Qual que ficou difícil definir, quando o pessoal começou a criticar, ficou difícil definir o que é isso, que eram coisas que, a gente realmente errava muito, e o que é um excesso de policiamento que estreita esse parede e não permite estreita ainda mais um espaço para esse humor mais sutil, entendeu? Esse limite. Um dos modos bons de você aferir a natureza de uma piada ou de um discurso humorístico é você analisar a risada. Quem está rindo? Quem está rindo? O que motiva essa risada? Sabe, por que as pessoas estão rindo? Tem um texto sobre humor que eu li uma vez, esqueci o autor, mas dizia, o título era assim, o humor não sei o que lá, eu ri até você chorar. É um humor que não tem outro objetivo a não ser fazer a pessoa sofrer. O humor que se realiza no sofrimento da outra pessoa. E quando você analisa isso e consegue detectar esse efeito, eu acho que tem uma resposta clara aí sobre a natureza daquela piada. Quem está rindo? Sabe?
ou como as pessoas estão reagindo a isso. Se uma pessoa diz que está se sentindo ofendida, por que eu preciso duvidar dela? Por que eu não posso respeitar isso e levar em conta? Eu estou ofendida. Às vezes é porque ela não entendeu alguma coisa, porque também isso é possível. Estou aqui tentando achar um exemplo assim, mas não. Mas eu acho que se a gente força, se a gente empurrar, ou alguma coisa para entender ou a real intenção daquilo, se aquilo é só uma brincadeira, a gente tem uma intenção. Esse limite que eu acho que ficou difícil. Até uma pessoa me mandou uma pergunta agora, que seria o que o politicamente correto afetou o humor? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está falando. Não afetou em nada. Não afetou em nada. Eu acho que isso é um falso debate. Politicamente correto é uma decorrência de lutas sociais. E não tem porquê isso não existir. Porque transformou a linguagem num campo de um observatório de, como chama? De vigilância. Ué, se você usa a linguagem para ofender, se você chama negão de negão no sentido de transformar ele num estereótipo agressivo como chama? E humilhá-lo por causa disso, a sua linguagem tem que ser controlada. Sei lá, outro dia, por exemplo, eu estava conversando com alguém sobre o verbo judiar. Judiar é um verbo que foi criado para hostilizar o grupo judeu, né? Judiar é isso, comportar-se como judeu, chamar judeu de malvado, de inclemente, de sei lá o quê. É um problema. Eu não uso o verbo judiar mais, mas muitas vezes esse verbo é empregado de inconsciente. Agora, não tem nada de errado em você denunciar isso e falar, você está falando uma ofensiva para mim. E a pessoa, se ela tiver um mínimo de sensibilidade, ela vai falar, tá, ok, entendi. A intenção dela é parar nessa hora. Se ela vai aceitar, bom, na minha intenção não é ofender, vou parar, ou se ela vai falar, qual é, por quê? Acho que daí fica revelado. Não, se uma pessoa fala assim, esse verbo, se você me chamar de traveco, não adianta você fingir que não quer me ofender, está me ofendendo, sabe? Pomba, né? Mas eu não quis ofender, então para de me chamar de traveco. Né? Exato. Se a Então pessoa tem oferece essas coisas que não... se a pessoa percebe que está ofendendo e se recusa e acha que não deve parar, então porque a intenção dela é ofender. É ofender, exatamente. Bom, Daí Anete, tem... Oba! Desculpa, eu estou lendo, a pessoa tem mandado essa pergunta, porque senão eu fico fazendo um monte de pergunta minha aqui e não faço pergunta das pessoas que estão pedindo. Tem que ver o tempo também, eu não sei. Vou fazer aqui até. Bom, duas, na verdade. Uma que, Laerte, você mudou seu cuidado com o humor de antes de você apresentar-se como a Laerte para agora que você é um símbolo do ativismo LGBT? Você mudou seu cuidado com o humor de antes de você se... A figura da travesti no humor gráfico, principalmente o humor gráfico, né? Ela era muito cruel. Eu não usava tanto assim. Eu acho que mesmo quando eu estava vivendo dentro do masculino, eu não era tão agressivo, mas eu devo ter feito, eu devo ter usado assim, aparecer uma travesti. A travesti dentro do humor gráfico, ela sempre aparece no registro de farsa, no registro de um homem que quer enganar, ou de uma situação que é equívoca, e aí a graça está em você tirar um sarro de pessoas que se deixam enganar, sabe? Então, é uma masculinidade usada de forma negativa. É uma
feminilidade usada de forma negativa. Isso não me interessa mais, porque eu estou dentro dessa, eu estou vivendo a transgeneridade. Isso me faz compreender uma situação de um modo que eu não compreendia. Aí sim muda. Muda porque a consciência muda, né? A consciência dos fatos muda. Se você passa a compreender uma realidade, se você muda para um lugar, por exemplo, e compreende a natureza daquele lugar, as relações daquele lugar, o que existe ali assim, boa parte dos estereótipos caricaturais que você usava para retratar aquele lugar some. Você passa a tratar de outro jeito, porque você sabe que ali não tem o que você dizia. Mas muitas vezes para um público, o público só vai reconhecer aquilo através dos estereótipos preconceituosos que você usa. Então o que você tem que fazer? Mudar a linguagem do humor mesmo. Aliás, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque Fernando sumiu. Está me ouvindo? Hã? Voltou? Tô. Tá cortado assim. Deixa eu... Diga. O sinal aqui tá meio... Às vezes acontece. Você está me ouvindo agora? Tô. Está ouvindo? Agora? Dá umas cortadas assim. Mas tenta falar a frase toda. Não, eu ia dizer que eu imagino que uma transformação dessa você muda os olhos também. É uma coisa que você começa a ver, eu acho que você começa a ver, quando você troca os olhos, você começa a ver as coisas de uma outra forma. Não é uma coisa, é uma mudança de muda tudo, como você se vê, o que você fazia, você olha para trás e vê um outro reflexo e você vê o mundo à sua volta de outra forma. E é uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que você também meio que já respondeu. O que essa mudança afetou na sua maneira de enxergar o humor e produzir o humor? Isso aí não é uma mudança, não é uma mudança cosmética, é uma mudança profunda. E sim, altera a piada, altera tudo. Quando você passa a questionar, por exemplo, a questão do gênero, você acaba percebendo que muito do discurso generalista, não só humorístico, o discurso poético, o discurso literário, o discurso político, situa no ser humano masculino o Não. ou a viver uma nova identidade de gênero, ou a viver a discussão de gênero de forma íntima também. Então, é isso. Os seres humanos masculinos sequestraram a espécie para si próprios, sequestraram a questão da representação da espécie para si próprios, né? Sequestraram mesmo o ser humano. Sim. Eu não sei, você passa a ver as coisas. Tem grande parte da produção de quadrinhos, assim, você olha, os seres humanos que aparecem ali é tudo homem. As mulheres que aparecem, elas estão sexualizadas, elas estão em função sexual ou estão fazendo faxina. Assim, os seres humanos masculinos representados nessas histórias, e eu estou sendo bem genérica mesmo, assim, eles estão fazendo tudo, eles podem fazer qualquer coisa. Você precisa começar uma ação para que aquele ser humano fique retratado. A mulher não. A mulher ou ela é uma gostosa e aí
ela está fazendo parte de uma história de sexo, ou ela é não gostosa e aí ela está fazendo o papel dela de cuidar de criança, cuidar da casa, tá, não sei o quê. Isso estou falando dos estereótipos, né? E por quê? Porque é assim. Você vê, puxa, você ainda vê muita coisa, assim. Acho que, lógico, que nem se falou, tem muita coisa que não, mas você vê muito. Isso ainda é muito passado, embora tenha feito. Aliás, uma coisa que eu penso também, embora agora tenha feito esse empoderamento, que é um processo necessário que está acontecendo agora. Eu já vi, não vou saber te dizer onde, mas a coisa sendo tratada como, não, legal, eu apoio, vamos deixar as mulheres brincar de se empoderar, por que não? Até que ponto leva a sério? Entendeu? Isso começou a me preocupar, porque quando esse empoderamento foi muito aceito, talvez ele foi aceito rápido demais e alguém escreveu sobre isso, eu também, infelizmente, não lembro quem. Mas ficou essa coisa assim, não, legal, eu acho bacana as mulheres, ou mesmo a questão dos negros, puta, não, legal, tem que lutar, lute pelos seus direitos, mas não na calçada da minha casa. Você quer se empoderar? Vai lá, empodera, vai no desfile, mas volta a tempo de fritar meu ovo para eu jantar. Sabe? Sim. Eu não sei se essa aceitação, até onde se essa aceitação é uma aceitação real ou se é uma, ok, pode brincar de se empoderar. A gente só vai saber se é uma aceitação real ou se é uma coisa de finge no decorrer no decorrer da reação. Assim. Por enquanto a pessoa está só fazendo uma postagem no Facebook ou no Twitter, a gente não sabe mesmo. São as atitudes, são os gestos concretos das pessoas que dizem o que está por trás daquela fala, né? Leti, minha mulher, minha técnica, na verdade, ela manda aqui. Ela é minha técnica que está. Ela falou: faltam 5 minutos. E ela fez uma pergunta que eu acho super interessante. Ela falou: as mulheres aqui do grupo, elas querem saber o que a Laerte pensa do movimento feminista. Eu acho o movimento feminista uma das coisas mais fundamentais na história da humanidade. Eu não estou fazendo frase de efeito nem nada. Eu acho que realmente o movimento feminista ele é resultado de mudanças profundas na sociedade humana e causa de mais movimentos ainda. Eu acho que o movimento feminista informou muito o movimento LGBT, o movimento antirracista. Eu acho que o movimento feminista é fundador nesse sentido, assim, de uma maneira de compreender a realidade e de propor coisas também. Ele não é um partido, nunca se ouviu falar de um governo feminista. Ele é uma tese, né? Ele é um governo, ele é um movimento de tese, de ideias, de causas, mas ele não é uma proposição para governo, por exemplo. Ele é uma proposição para a sociedade, para o mundo mesmo. Uma nova maneira de colocar e de ver o mundo, né? Deu uma travadinha bem no final. Desculpa, deu uma travadinha aqui bem no final. Mas eu concordo, eu acho que ela se trata não de mulheres, mas se trata de uma questão de minorias e de mudanças que o mundo precisa, né? Não só das mulheres, mas de várias minorias que precisam ser vistas para tirar esse homem branco que manda em tudo, né? Você está me ouvindo? Sumiu o som. Agora foi? Agora foi, Led. Fiquei bem no finalzinho. Desculpa, eu sou muito verde para mexer com isso daqui. Não, eu também sou verde e
apanho muito disso. Quando acontecem essas panes assim, eu em geral saio e tento entrar de novo. Mas agora eu não sei por que não estava conseguindo nem enviar a solicitação. O sistema dizia. Eu também não sabia o que fazer, comecei a ficar desesperado. Não, Não adianta desesperar, não adianta. Pânico não. pânico não, boa. Não entre em pânico. Black, escuta, eu agradeço muito, adoro você, adoro o seu trabalho. E foi muito legal você ter aceitado o convite. Agradeço a Fê também por ter feito esse convite, que para mim foi um presente. Eu fiquei super nervoso de falar com você. Então, desculpa qualquer bobagem. Fica, nossa, eu fiquei muito. Mas você é uma pessoa incrível e a gente fica super à vontade. Obrigado. E, bom, o pessoal falou assim, eu quero que ela também dê tchau pra gente. Pois é, gente, tchau. Eu fiquei muito feliz com esse encontro também. Também fiquei um pouco receosa, eu não conheço o Fernando. Quem é esse Fernando Duarte? E se der aquele branco, assim, de ninguém falar nada, ficar aqueles dois. Mas não, você é ótimo, o seu trabalho é legal, eu já conheci o seu trabalho e você também é legal. Então, gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigado a quem veio aqui também e participou, ouvindo ou fazendo perguntas. É isso aí. Valeu. Tá bom? Obrigado demais. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.